Vamos agora receber o nosso comentarista, Alcebiades Santini. Vivemos hoje um momento de muitas dificuldades no Brasil. Estamos crise de todas as ordens, econômica, social, de valores, etc. Pergunta-se, o que cada um de nós está fazendo para sair dessa crise? Eu digo sempre e afirmo, se você ficar só no comentário e não se comprometer em ações de interesse coletivo, nós continuaremos na mesma situação. Recomendo que cada ser humano, cada contribuinte, faça a seguinte pergunta: o que eu faço para o coletivo além do compromisso individual? Se você não fizer nada para o interesse coletivo, provavelmente a situação continuará a mesma. Recomendo que seja proativo, pense e age coletivamente. Tenta formular a seguinte pergunta: que Brasil nós queremos daqui a 20, 30 ou 50 anos? Se nós queremos um Brasil melhor, faça a sua parte, aonde todos serão vitoriosos. Caso contrário, nós vamos sofrer com essa crise que se perdura por algum tempo e poderá levar muito e muito tempo até chegar a uma situação satisfatória e condizente para os interesses coletivos. O programa Mercado e Ação recebe agora Carlos Paiva, economista, pesquisador da Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, professor, enfim, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vou chamar de professor Carlos. Ok. Professor, se fala muita abobrinha em termos de economia por aí. Todo mundo é técnico, todo mundo sabe mais que os verdadeiros técnicos. Fala um pouquinho, o que tem de abobrinha sendo falada sobre a nossa economia nesse momento? Olha, na verdade, assim, existe um certo consenso e ele não está totalmente errado, é correto, né? Que a economia brasileira está passando por um momento de crise. Este consenso, entretanto, ele leva a alguns exageros. Há algum tempo já havia avisos e sinais de que a economia brasileira rumava para um caminho perigoso. Nem sempre pelas razões apontadas por todos. O nosso problema, do meu ponto de vista mais grave, é que nós vivemos há algum tempo uma moeda sobrevalorizada. O Brasil não tem conseguido manter uma indústria competitiva. Nós estamos com uma moeda valorizada demais. Quem vai para o exterior sabe que nós estamos podendo comprar produtos em qualquer lugar do mundo. Fomos ricos durante muito tempo, íamos para o exterior com muita facilidade, não era à toa que tínhamos um déficit na conta de rendas e de serviços, a conta turista, nós não conseguíamos, os turistas chegavam aqui, ficavam assustados com os nossos preços e nós íamos para o exterior com muita facilidade. Isso estava gerando uma desindustrialização brutal. A expectativa é que nesse ano a indústria de transformação no Brasil corresponda a apenas 9% do produto. Nós estamos voltando a ser uma economia que produz simplesmente agricultura, indústria extrativa e serviços, como se fôssemos quase uma economia do tempo... Produtos que o mundo obrigatoriamente tem que comprar. Não, serviços não seria competitivo. Não, agricultura. Agricultura sim, indústria extrativa sim, mas a indústria de transformação continua sendo o polo tecnológico do mundo. Nós fomos nos desindustrializando e isso é muito perigoso. Esse foi o problema da economia brasileira ao longo desse período. Nós, como tínhamos uma economia com uma moeda muito forte, os produtos importados iam invadindo. Aquilo que aconteceu no Vale, o que é mais visível para quem mora em Porto Alegre, na região aqui central, região metropolitana? O setor calçadista. Ele foi destruído ao longo do tempo. O calçado chinês, o calçado indiano, o calçado do Sudeste Asiático nos destruiu. Mas isso aconteceu em todo o setor industrial. E um setor industrial, inclusive, aquele que é mais invisível. O setor de autopeças foi sendo consumido. A indústria cada vez mais comprava o próprio insumo do exterior. Então, a nossa indústria foi sendo corroída pouco a pouco. E isso foi levando a nosso emprego era cada vez mais um emprego de
serviço, era um emprego frágil. E isso foi destruindo a nossa economia por dentro. E isso foi levando à crise que não aparecia. Ela não aparecia porque o emprego que era perdido na indústria, ele aparecia no serviço. Mas a economia era uma economia mais frágil. Uma economia assentada em serviço, em agricultura, é uma economia do tipo colonial. É uma economia antiga. Não é uma economia forte, não é uma economia como a chinesa. A economia não é uma economia pungente. A economia chinesa é uma economia forte. Esse é que é o problema real da economia brasileira. Essa questão da indústria guarda uma semelhança muito grande com o problema que houve na Argentina alguns anos atrás. Mas é claro. É igual. Exatamente. Aquele tempo que os argentinos vinham no Brasil e diziam dá-me 12, dá-me 13, dá-me 4. E enquanto a indústria deles pareciam ricos. Eles pareciam ricos, mas a indústria estava sendo destruída. Ficou o quê? Só uma economia que produzia agricultura e serviços e não tinha mais nada. Isso é uma condição imposta pelo mercado internacional ou é uma opção interna? É uma opção interna. Esse é que é o problema. Você pegou muito bem, Luiz Antônio, porque é uma opção que você mantém pelo Banco Central. O Banco Central bota as taxas de juros altas demais para combater a inflação e atrai dólares de fora. Quando ele atrai dólares de fora, o dólar fica abundante demais e o nosso real fica forte. O real fica excessivamente forte e como o real tem excesso de dólar, quando tem excesso de dólar, o que acontece? O dólar fica barato. Tudo que tem excedente cai de preço. Como o dólar fica barato, você compra muito do exterior. Agora nós estamos com uma oportunidade. Quando você falou da abobrinha, era exatamente essa questão. A gente só pensa em crise, mas tem aquela coisa que já virou senso comum. Crise é também uma oportunidade. O que está acontecendo na crise? O dólar ficou caro. Porque estamos em crise e não estão acreditando no Brasil. Então, nesse momento, mesmo com a taxa de juros alta, o governo colocou a taxa de juros alta. Claro, por quê? Para impedir que a inflação, no momento de crise, tu tem que colocar a taxa de juros alta para impedir que a inflação exploda. É um pouco ilógico pensar que a crise vai ser a salvação do Brasil. Mas pode ser, exatamente. Se por acaso a descrença continuar, olha que coisa estranha. Se a descrença continuar, como teve uma descrença, o dólar subiu. Se o dólar subiu, todas as importações ficam mais caras. Se a importação fica mais cara, a inflação pode subir. Então o governo coloca a taxa de juros lá no alto, para impedir que a inflação exploda. Com isso, os dólares podem entrar de novo. Se isso acontecer, os preços, o dólar atrai dólar e o real volta a se valorizar. Mas não está acontecendo porque a descrença é forte sobre o Brasil. Por incrível que pareça, essa é a nossa esperança. Veja que interessante. Porque é uma contradição, mas a indústria pode voltar a crescer nesse momento. A esperança nossa no Brasil hoje é que se mantenha uma taxa de câmbio em torno de 4, 13,9, 13,8. Se isto acontecer, e ninguém está dizendo isso, porque aí vem a coisa da abobrinha que é sendo dita. Se mantivermos em 13,8, 13,9, a indústria vai renascer no Brasil. Essa é a esperança. E aí gera mais emprego. Aí gera mais emprego industrial. E o emprego industrial é que pode movimentar a economia. Ao longo do real, a indústria foi morrendo pouco a pouco. A indústria tem que renascer para que haja um crescimento econômico sólido na economia brasileira. A fênix da indústria. Então, posso afirmar que 2016 deverá ser um bom ano para a indústria, porque ela deverá se fortalecer, ressurgir? Desde que o real se mantenha nesse patamar de desvalorização. Veja só, olha só qual é o perigo. Se nós mantivermos um real em 13,8, 13,9, 4, o perigo é que rebata a inflação. Para que não haja inflação, porque o impacto é grande, né? Os importados ficam mais caros, os exportados também, porque automaticamente tudo que você exporta a um preço mais elevado. Você joga no exterior a um preço, você recebe em dólar, né? Claro. Quando você exporta, recebe em dólar. Então você vai querer vender no mercado interno ao mesmo preço. Então tudo que você exporta fica mais caro, tudo que você importa fica mais caro. E o governo, para impedir que haja inflação interna, porque é importante, isso é um pacto social. Desde o real, o povo não tolera mais inflação, e com razão. A inflação corrói o salário, a inflação gera um desequilíbrio social, uma tensão social. Então, desde 1994, há um pacto social que diz inflação não mais. Então, o governo tem que impedir a inflação. Como é que ele impede? Juros elevados de um lado e agora estão puxando também o freio pelo desemprego.
Isso gera um desconforto, isso gera um desagrado. E é isso que o governo tem feito. Puxou a máquina, puxou o freio, desemprego, porque é isso que ele faz. Quando ele faz uma política fiscal puxando, não vai gastar mais, gera desemprego. Professor, até onde o consumidor, o cidadão, suporta uma recessão nesse formato? Só que tem um limite. Chega uma hora que tu morre de fome. Tem limite. Mas aí a questão, na verdade, a questão, Luiz Antônio, é assim, o limite é dado, em grande parte, pela tensão política. Nós já vivemos taxas de desemprego mais elevadas, mas com uma tensão política menor. E aí depende, em grande parte, dos partidos e da mídia. Nós tivemos, na crise de 99, quando houve uma maxi desvalorização em 99, na passagem do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso para o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, houve uma maxi desvalorização de 44%, e puxou o freio e gerou um desemprego ainda maior do que esse. Mas a mídia foi muito mais tolerante. Nesse momento, a mídia não tem sido tolerante. É claro, tem a questão das pedaladas, tem o problema de como é que foi. Ou seja, as eleições. O fator político aumenta ou diminui o tamanho do susto? Tem aumentado muito. Tem aumentado muito. Nós estamos perto do nosso tempo. Eu gostaria que, em 1 minuto, tu fizesse um comentário sobre a perspectiva de emprego no comércio, venda, salário para o ano que vem. Tudo vai depender, como eu disse, do câmbio. Se o câmbio se mantiver em 4, nós temos a expectativa de uma retomada da indústria importante. Agora, eu sei que tem uma pergunta que tu tinha ali que tu está com medo de não ter tempo. E depende também, é óbvio, da China. A China move o mundo e a China realmente teve uma queda da taxa de crescimento muito maior do que todos esperávamos. Os Estados Unidos está compensando um pouco, mas eu não acredito que ele vá compensar tudo. Se a China crescer, voltar a crescer, aí sim nós temos a situação mais maravilhosa do mundo. Normaliza, ok? Aí nós temos, se nós tivermos um câmbio em 4 e a China voltar a crescer, nós temos, e a tensão política diminuir, nós temos realmente uma volta do crescimento em 2016. Aí não tem a menor dúvida, ok? Agora... Esse é o cenário otimista. Esse é o cenário otimista. O pessimista... O pessimista é uma tensão política aumentada, uma queda do câmbio e a China estagnada. Aí sim nós... Acabou o nosso tempo. Agradecemos a audiência e ficamos por aqui. Obrigado.